Olá a todos, eu sou o Hélio Silva. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma pequena introdução do SQLite para que a gente possa entender o seu funcionamento e assim estar criando as nossas aplicações junto ao Flutterflow. Antes de iniciarmos, precisamos estar atento a algumas informações. A primeira é que é necessário ter um plano pago para que você consiga testar a aplicação, ou seja, para que você consiga fazer os testes, do seu aplicativo, você precisa ou baixar o código para utilizar em algum IDE ou baixar o APK. E para fazer uma dessas duas opções, você precisa pagar o plano, porque o Flutterflow ainda não dá esse suporte para que você teste via web. A segunda é que o Flutterflow ainda não tem um suporte nativo para sincronização com outras bases de dados, a não ser que você tenha um conhecimento bem avançado, em programação e principalmente em SQL. Sendo assim, você vai conseguir, utilizando ali os códigos personalizados, as funções customizadas, você vai conseguir fazer essa sincronização. É bem complexo ainda, é necessário a gente esperar, as próximas atualizações. Eu creio que vem de uma forma mais fácil para que a gente consiga fazer essa sincronização. No entanto, você consegue fazer através de código personalizado. A gente já inicia respondendo essa pergunta, o que é o SQLite. O SQLite ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que permite armazenar, organizar e manipular dados em uma base de dados embutida. Então ele é conhecido por ser incorporado diretamente nas aplicações, o que significa que ele não requer um servidor externo para operar. Aqui a gente tem a comparação entre duas bases de dados, a padrão e a do SQLite. Então aqui na padrão é necessário a gente ter uma conexão com o servidor para que possamos armazenar ou manipular esses dados. Aqui no SQLite ele salva essa base de dados localmente no dispositivo, não precisa de nenhuma conexão aqui para que você consiga fazer essas manipulações. Aqui a gente tem os recursos do SQLite. Então, um dos primeiros recursos é que ele trabalha com o conceito ACID, As transações são atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. O que isso quer dizer é que ele vai garantir a confiabilidade e integridade dessas transações, assegurando que esses dados estejam sempre em um estado coerente e que as operações ocorram de maneira confiável. Então, mesmo que aconteça pequenos travamentos ou queda de energia, ele vai manter a integridade desses registros. Ele é uma base de dados autônoma, ou seja, não precisa de uma dependência externa, não precisa de uma conexão com o servidor. As fontes são de domínio público, você pode utilizar tanto para uso pessoal como para o uso comercial. Utiliza implementação SQL e alguns recursos avançados, é leve e compacto, tem o melhor desempenho em relação ao AppState lá no Flutterflow e ele lida também com estruturas de dados complexas com muito mais eficiência. Então, se você quiser fazer consultas, classificações e filtragens, você pode estar utilizando o SQLite. Aqui tem os usos sugeridos para o SQLite. Então, aplicativos desktop ou mobile, offline, aplicações mais simples, sistema de controle de versão, programa de manutenção de registros, alternativas viáveis para sistemas embarcados, pois é leve e compacto, então ele pode ser facilmente integrado em dispositivos com recursos limitados. Desvantagem de usar o SQLite. Então ele não possui recurso de gerenciamento de usuário, ele não é adequado para aplicações como as gravações simultâneas e também não é adequado para aplicações com grande escala. Aqui a gente tem os tipos de dados que o SQLite trabalha. Então temos o num, que você vai encontrar em qualquer banco de dados, o tipo integer, que vai trabalhar aí com inteiro, o real é os pontos flutuantes, os valores de pontos flutuantes, o text, armazenamento de string, o blub armazena objeto binário grande, o numeric ele vai armazenar valores numéricos, tanto inteiros quanto de ponto flutuante. O boolean no SQLite ele não existe, então para que você consiga fazer essa substituição, você vai utilizar o integer. Então você vai utilizar aqui o integer, 0 para false e 1 para true. Então é dessa forma que você vai estar utilizando aí o boolean. O SQLite ele não possui tipo de dados específicos para datas e horários. E não há também uma preferência clara sobre qual tipo usar para armazenar valores de data e hora, mas é importante entender como cada um funciona. Ao armazenar datas como text, como strings, é crucial formatá-las corretamente para evitar comparações incorretas. Primeiro ano, depois mês, depois dia. Então, é o formato correto de armazenar uma data. Da mesma forma, em relação a um horário. Hora, minutos, segundos e os centésimos. Além das strings, do tipo text, as datas elas podem ser armazenadas como os números reais e também como os números inteiros. O número real ele utiliza, como falei, o Julian Day, que é o dia juliano, e os números inteiros ele é usado o timestamps Unix, ou seja, você precisa converter esses formatos e o SQL ele fornece algumas funções, que são essas funções aqui, ou seja, a partir do seu armazenamento, elas vão ser acessadas através dessas funções. Então temos aqui a função date, que ele retorna a data no formato ano, mês e dia. Temos a função time, que ele retorna a hora no formato
esse formato aqui, né, hora, minutos, segundos. Temos o data time, que ele fornece a data e hora no formato aqui, né? E também temos o Julian Day, que ele retorna o dia inteiro do calendário juliano. E por último temos o STRD Time, e ele retorna a data de acordo com o formato do primeiro argumento. Então essas aqui são as principais funções utilizadas para que vocês consigam acessar campos, né, em data e hora. Como eu falei no início, o SQLite ele trabalha com a estrutura SQL. O SQL ele é uma linguagem de consulta estruturada. Então ele é utilizado para armazenar, manipular e gerenciar dados em bancos de dados relacionais. Então ela permite a realização de diversas operações, como inserção, atualização, exclusão e recuperação de informações em um banco de dados. O SQL ele trabalha com 4 categorias. Ele trabalha com as DDLs, as DMLs, as DQLs e as DCLs. As DDLs é a linguagem de definição de dado. Ali é onde você vai utilizar os comandos como criar uma tabela, definir uma chave primária, alterar a estrutura de uma tabela. Você vai também trabalhar com as DMLs, que é as linguagens de manipulação de dados. É através dessa categoria que você vai conseguir ali utilizar os comandos de manipulação. Então, inserir, atualizar, excluir um registro, recuperar um registro de uma tabela. A próxima categoria é a linguagem, né, de consulta de dados. E é através dessa categoria que vai incluir os comandos, né, como consultar dados em uma base de dados. E por último aqui a gente vai ter a linguagem de controle de dados. Porém, no SQLite ele tem um suporte limitado e você não vai conseguir utilizar a maioria dos comandos, como o greet e o revoke. O greet ele vai conceder permissões a um usuário e o revoke ele vai tirar essas permissões de algum usuário. Então, como eu falei no início, você não vai conseguir ter esse controle de acesso do usuário com o SQLite. Aqui a gente tem alguns comandos básicos do SQL. A gente tem aqui o select para você recuperar alguma informação da base de dados, tem o insert para inserir um dado, o update, atualizar os dados, o delete, você deleta um registro, e tem o create table, que é para criar uma tabela. Então, aqui são alguns dos comandos. No SQL existem muitos outros comandos. Esses aqui são uns comandos mais simples, os básicos que a gente vai utilizar, né? Principalmente quando a gente estiver desenvolvendo aí a nossa aplicação, a gente vai criar utilizando aí algum desses comandos. Para a gente testar na prática alguns desses comandos, eu vou estar utilizando um site, né? Site online aí, para que a gente possa estar fazendo esses testes. Então a gente vai estar utilizando esse site aqui, que é o SQLite Online. Então você pode pesquisar, eu vou deixar o link dele também na descrição e vamos abrir aqui. Então aqui nesse site, ele vai me dar uma base de dados completa já criada, para que a gente possa estar fazendo alguns testes dos comandos SQL. Então você pode criar tabela, você pode criar registro, deletar, atualizar. Então funciona muito bem para que você consiga fixar, né, quando você estiver estudando e quer aprender mais sobre os comandos SQL. Aqui ele me dá uma tabela, né, chamada demo, porém eu vou criar a minha tabela. Então eu vou deletar esse comando aqui e agora a gente vai criar a nossa tabela. Então eu vou começar aqui. Então para a gente criar uma tabela a gente vai utilizar o create table. Create table, ele já dá o nome aqui, né, o comando. Então create table, aqui vamos definir o nome da nossa tabela. Então o nome da minha tabela vai ser create table cadastro. Agora é necessário que a gente adicione os campos dessa tabela cadastro. Então eu vou abrir parênteses e dentro desses parênteses eu vou adicionar os meus campos. Então o primeiro campo que eu vou adicionar é o ID. A função do ID é fornecer uma identificação única para cada registro da tabela. Não é obrigatório, porém é uma prática comum e recomendada de criar um identificador único para cada registro da tabela. Geralmente esse identificador ele é chamado de primary key, né, ou chave primária. Ela vai garantir a unicidade, ou seja, que esse ID ele não se repita, né, que esse registro não seja repetido. Então esse ID ele tem que ser do tipo inteiro, né, então é integer, ele não pode ser nulo, né, not num. Ele é um primary key, ou seja, ele não vai se repetir, ele vai garantir a unicidade desse registro, né? Então eu defino aqui primary key, chave primária. Outra coisa também que precisamos configurar é que ele precisa ser auto-incremente, ou seja, toda vez que eu adicionar um valor, ele vai ser automatizado, ele vai criar sozinho aquele índice, então eu não preciso colocar manualmente, então eu defino como auto-incremente. Porém aqui no SQLite, quando eu defino aqui um ID como primary key, ele automaticamente implementa essas duas opções. Ele automaticamente vai implementar o not num, ou seja, aquele índice ele não vai ser vazio e ele vai auto-incrementar sozinho, automaticamente. Então eu posso apagar isso aqui. Prontinho, então a gente já fez a configuração do nosso ID, né? Adicionou o campo ID.
O próximo campo vai ser o campo nome. Vou definir aqui o nome, colocar minúsculo. Qual o tipo dele? Ele vai ser do tipo text. Então eu vou colocar aqui text. Eu posso definir aqui um tamanho desse nome, né, o tamanho desse texto. Então eu posso abrir parênteses, definir aqui um valor, por exemplo, 50. Fecho parênteses. Então aqui 50 é o tamanho desse texto, né? O tamanho do nome vai ser 50 caracteres. Vírgula. O próximo vai ser a idade. E a idade é do tipo inteiro. Então eu posso definir aqui somente o int. Finalizando, eu fecho parênteses e agora eu vou executar. Então a nossa tabela foi criada, pode ver aqui que deu certo. E aqui já está a nossa tabela. Então quando eu abro, podemos ver, temos o ID, né, tipo inteiro, chave primária, o nome e a idade. Então se já temos a nossa tabela, a gente já pode inserir dados nela. Então eu vou deletar esse comando aqui. E para que a gente possa inserir um dado em uma tabela, a gente vai utilizar o insert. Então eu vou colocar aqui insert into. O que eu estou fazendo aqui? Insira dentro da tabela cadastro. Então eu coloco o nome da minha tabela, cadastro, nos campos. Aí eu vou definir quais os campos eu quero adicionar esses valores, inserir esses valores. Então eu abro parênteses, eu vou colocar aqui o nome, o ID ele vai auto-incrementar, não preciso colocar ele aqui, vírgula, e também a idade. Então, definir aqui a idade. Fecho parênteses. Agora precisamos adicionar os valores nesses campos. Então eu defino aqui values. Abro parênteses novamente e vamos inserir esses valores. Quando estivermos trabalhando com o tipo de dado text, a gente vai utilizar a aspa simples. Então eu coloco aqui aspa simples e dentro dela eu vou digitar o valor. Então eu vou colocar aqui o nome vai ser Pedro, vou colocar a vírgula e a idade é do tipo inteiro. Então eu vou só colocar o número, eu não preciso colocar a aspas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 45 anos. Fecho parênteses, prontinho, agora eu vou executar. Então a gente inseriu um dado na nossa tabela. A gente pode ver que não está aparecendo nada, porque a gente precisa, né, fazer essa busca, a gente precisa fazer uma consulta para que esse dado retorne e a gente consiga visualizar. Agora, para a gente exibir esse dado, a gente vai utilizar o select. Então, eu vou colocar aqui o select, asterisco, from. Então, select from, e eu defino o nome da minha tabela, cadastro. Então, selecione todos, né, todos os registros da minha tabela cadastro. E eu vou clicar aqui para exibir. Olha só, agora já está aparecendo o nosso registro. Então, pessoal, o select ele é utilizado para recuperar os registros, né, que tem salvo na nossa tabela. Aqui a gente está recuperando todos os registros, né? Então ele vai mostrar todos os registros que tem aqui. Vamos inserir alguns dados para que a gente consiga fazer algumas consultas. Então eu vou deletar aqui. Então vamos colocar novamente insert into, né? Então insira dentro da tabela cadastro, na minha coluna nome, né? Vírgula, idade. Fecho parênteses. Vamos inserir os valores, né? Values. Abro parênteses. Então vai ser Ana, vírgula, 22 anos. Fecho parênteses. E executo. Ele está inserindo os dados aqui. Eu vou agora só alterar os nomes, né? Desse cadastro. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, João. Então, aqui vai ser 2 anos. Vamos executar. Vamos colocar mais um aqui. Maria, 29 anos. Vamos inserir. Vamos colocar aqui Alberto, 30 anos. Prontinho, a gente fez aqui a inserção de alguns dados. Vamos recuperar, né, esses registros que a gente fez agora. Então vamos deletar tudo. Select, né, para recuperar. Select from. Então, selecione todos os dados da minha tabela cadastro. Vamos executar. Então tá aqui. Eu errei aqui o nome, mas tudo bem. Então pode ver que ele recuperou todos os dados da minha tabela cadastro. Então pessoal, esse comando que a gente utilizou aqui, o select, ele vai recuperar todos os registros da minha tabela. Porém, se eu quiser recuperar um registro específico, eu também consigo. A gente vai utilizar essa mesma estrutura, porém vamos adicionar o where. Então, coloco aqui where. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando, né, todos os registros da minha tabela cadastro, porém eu quero exibir onde, né, onde o ID seja igual a 4. Então se eu executar, pode ver que ele vai retornar aqui Maria, idade 29. Se eu mudar aqui, por exemplo, o ID 1, executar, ele vai mostrar aqui o Pedro,
né? 45 anos de idade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou especificando qual registro eu quero que ele exiba. Então, você tendo essa noção, você já consegue fazer algumas consultas utilizando essas opções. Aí pode surgir a pergunta, eu consigo fazer somente com ID? Não, você pode fazer com o nome de outras colunas. Então, por exemplo, eu quero exibir somente onde o nome seja igual a João. Então, eu abro aspas simples, vou colocar aqui João, eu coloquei errado lá, então é assim. Então, quando eu executei, ele exibiu aqui o nome João. Da mesma forma, idade. Então, eu posso procurar, né, onde a idade seja igual a 22. Então, ele vai exibir aqui Ana com a idade de 22 anos. Então, aí, esse é um dos comandos básicos, né, do SQL, que é o select, que a gente utiliza muito. Outro comando também que a gente utiliza bastante é o comando para atualizar, que é o update, atualizar um registro. Então aqui a gente vai utilizar o update. Então, update. Então atualize, né? Atualize na minha tabela cadastro. Então, pega a minha tabela e eu quero setar. Eu coloco set, quero definir. Vou colocar aqui, por exemplo, nome igual a Antônio. Então nome igual a Antônio, onde eu vou botar aqui where, onde o nome é igual a Pedro. Então eu tenho que colocar entre aspas, né? Eu não coloquei aqui o Antônio, então eu vou definir aqui. A gente está trabalhando com texto. Então o que, é que eu estou fazendo? Eu estou atualizando da minha tabela cadastro. Eu quero definir o nome Antônio, onde o nome é igual a Pedro. Ou seja, ele vai substituir esse nome Pedro pelo nome Antônio aqui. Então quando eu executar, ele fez, né? Ele já executou, deu tudo certo. Então, para que a gente possa ver, vamos utilizar o select. Então, eu venho lá, select from e a minha tabela cadastro. Vou executar. Então, agora, no lugar de Pedro, a gente colocou aqui o Antônio. Então, a gente consegue fazer o update utilizando essa opção. Aqui no site a gente consegue recuperar, né, esse registro. Então, eu posso clicar aqui nessa opção e a gente vai conseguir recuperar esse comando que a gente utilizou. Então, a gente conseguiu fazer aqui, né, o update através desse comando bem simples também. E como eu posso fazer a atualização em mais de um campo? Então, como funciona? Eu vou deletar aqui para a gente fazer do zero, né, para a gente também ir pegando os comandos. Então a gente vai utilizar o update, eu atualizo a minha tabela cadastro, eu quero setar, né? Então eu vou definir aqui o nome igual, aspas simples, vamos colocar aqui Roberto, vamos colocar a vírgula e aqui vamos adicionar o outro campo, que é a idade. Então idade igual, colocar 56, né? Então pronto. Então atualize na tabela cadastro, defina os valores, né? Nome e idade 56. Eu defino o error, onde o ID seja igual a 4. Então, eu vou colocar aqui 4. Como já tem um Roberto aqui, eu vou mudar esse, vou colocar aqui, por exemplo, Manuel. Vamos atualizar o cadastro, né? Desse ID 4, então ele vai substituir a Maria por Manuel. Eu vou executar, pode ver que deu certo. Vamos utilizar aqui o select from, a minha tabela cadastro. Vou executar. E agora, no lugar de Maria, a gente vai ter aqui o Manuel. Então, pessoal, para finalizar, vamos deletar um registro. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai utilizar o comando delete. Então, eu coloco aqui delete from, delete da minha tabela cadastro. Agora, eu vou definir de onde, né? Então, where, onde o ID ele seja igual, e aí eu vou definir a posição, né, desse ID. Então, por exemplo, eu vou deletar aqui o João, então ele está no ID 3. Então, eu defino aqui 3 e eu vou executar. Deu tudo certo. Para exibir, select from tabela cadastro. Quando eu executar, podemos ver que o João sumiu. Então, a gente conseguiu fazer a exclusão, né? A gente conseguiu deletar esse registro. Então, é muito simples também utilizar o delete. Então, você coloca delete, mostra qual é a tabela que você quer fazer essa exclusão e aqui você vai dizer em qual posição desse registro você quer deletar. Então, ID, onde o ID seja igual, por exemplo, a 1. Então, o Antônio tem que ser deletado. Quando eu executar, e agora eu vou fazer aqui a exibição, select from, cadastro, e agora temos somente 3 registros. Então aqui no SQL Online a gente conseguiu fazer alguns testes na prática de alguns comandos de SQL, então é uma ferramenta muito útil
onde você consegue testar em um banco de dados real, né, uma base de dados real, para saber se realmente funciona aqui a sua consulta, né, as suas atualizações de Keras. Então vale muito a pena você testar essa ferramenta. Agora a gente vai lá no Flutter para a gente fazer, né, a configuração aí do SQLite na prática. Então já estou aqui no Flutter, vamos criar a nossa aplicação. Então Create New, vamos dar um nome para a nossa aplicação, vai ser App SQLite. Vou criar. Aqui a gente vai colocar aqui um padrão de tema, né? Então eu vou colocar esse aqui tá bom. Clica aqui em Skype, prontinho. Eu vou diminuir aqui, eu gosto de trabalhar com esse tamanho aqui do iPhone SE, consigo ver melhor. Beleza. Então, quando a gente for criar uma aplicação e utilizar o SQLite, vamos clicar aqui nessa opção, nas configurações, e vamos ter disponível aqui o SQLite. Eu clico nele e vamos habilitar. A partir do momento que eu habilito, vai exibir aqui alguns erros. Então ele quer que a gente adicione o nome da nossa base de dados e também que a gente faça o upload do nosso arquivo .db, né, da nossa base de dados em si. Eu vou colocar o nome aqui, app SQLite, né, ou BD SQLite, já assumiu 2 erros, está faltando só um, que é para a gente adicionar a nossa base de dados. Então, para a gente adicionar a nossa base de dados, é necessário criar essa base de dados. Para a gente criar, a gente vai utilizar aí um programa bem simples, que é o DB Browser. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui, DB Browser, SQLite, né? Então aqui você vai clicar em Download, eu já vou deixar aí para vocês. Eu vou clicar aqui em Download. Aí você vai escolher qual é a versão, né? 32 bits, 64 bits, macOS ou Linux. Eu vou baixar aqui para 64, versão padrão, a versão standard. Eu vou clicar, ele vai fazer aqui o download. É bem pequeno, 17.20 megas. Então já baixou. Então vamos executar, vou instalar, next, aceita, next. Ele está perguntando se eu quero criar, né? Eu vou criar aqui o ícone desktop, next. Não vou fazer nenhuma configuração, avança e instala. Espera ele fazer a atualização. Vamos autorizar. Pronto, o nosso DB Browser já foi criado. Então eu vou clicar aqui em Find. Então vamos executar, né, o nosso DB Browser. Então ele abriu aqui. Vamos criar um novo banco de dados. Então eu vou clicar aqui nessa opção. Quando você clica em novo banco de dados, ele vai pedir para você dar um nome, né? A gente já pode ver aqui que é o nosso .db. Eu vou chegar aqui e vou colocar aqui em Downloads. Colocar aqui DB SQLite App. O nome da nossa base de dados. Então eu vou salvar. Assim que eu salvo, ele automaticamente pede para a gente criar a nossa tabela. Então, diferentemente da tabela que a gente criou, né, através de comando, aqui a gente já vai conseguir criar a nossa tabelinha sem precisar digitar nenhum comando. Então, eu vou definir o nome dela aqui. Pode ver que automaticamente ele já vai dando aqui os comandos SQL que é utilizado. Então, create table. Vamos colocar aqui o nome de cadastro. Pronto. Aqui embaixo vamos adicionar os campos. Então, clique para adicionar. Então, o primeiro campo vai ser o ID. Então, o ID do tipo inteiro e ele é uma chave primária. Então, como falei para vocês lá no SQL Online, né, ele automaticamente ele vai ser not num e auto-incremente. Ele vai incrementar isso tudo automaticamente, sem eu precisar fazer a configuração. Então, eu vou deixar desmarcado. Caso você queira deixar marcado, pode deixar. Vou deixar marcado aqui só o primary key, né, a chave primária. Então, vamos adicionar mais um campo, que é o campo nome. Eu vou colocar aqui, ele é do tipo text. E o campo idade. Então, adicionar aqui idade. E idade ele é do tipo integer. Esses dois campos vocês podem marcar aqui o not num, para que eles não sejam campos vazios, né? Eles não aceitam campos vazios, então not num. Vou marcar aqui os dois e vou criar. Então a nossa tabela já foi criada, certo? Eu vou vir aqui em arquivo, vou escrever modificações. Então a gente salvou, né, as nossas modificações. Eu posso fechar. Então aqui no Flutterflow vamos adicionar a nossa base de dados. Eu vou clicar aqui nessa opção, Downloads, e vou selecionar aqui a minha base que eu criei agora. Eu vou selecionar, abrir, vamos aguardar e pronto. Vocês podem observar que o erro aqui na parte superior ele vai sumir, ou seja, definimos o nome e definimos também a nossa base de dados. Então, fazendo essa configuração inicial, a gente já está apto a fazer as nossas queries de consulta e as queries de atualização. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo aí a nossa aplicação. Então, vamos criar a nossa tela de layout, criar uma nova base de dados e vou trazer uma aplicação completa, né, um CRUD completo. Então, a gente vai conseguir atualizar, inserir dados, deletar dados, recuperar dados, tudo através do SQLite. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e fica aguardando aí os próximos vídeos, que vem muita coisa boa. Então, até a próxima.